meus amigos, vamos lá para mais um pós-jogo de Léo Jardim 0. Cara, que é isso, velho? O homem pegou tudo. Rapaz! Ó, só ele mesmo, tá? Só ele. Cara, o Vasco tem que dar um caminhão de dinheiro para esse cara. Caminhão. Renovar por 15 anos, dar 10% do Vasco para ele, dar 10% do Vasco pro Verratti e tá resolvido, irmão. Que ó, o que esse homem pegou hoje, meu irmão, se não fosse ele, eu não sei quanto ficaria. Porque foi muita bola assim de gol feito que ele pegou. Cara, incrível, incrível a atuação desse cara. O cara joga demais, joga demais. Bem, é isso aí. O Vasco empatou com o Flamengo, 0-0. Né? Uma atuação muito boa. Gostei da atuação do Vasco, bem interessante. Né? Dentro da sua proposta, né? Tentando ali segurar o jogo, saindo contra-ataque. Né? O Vasco tentou. Ok, gostei. Foi o que eu estava falando antes. Ah, o problema é o Carille, é o Carille. Cara, aí, ó. E aí? O que você tem para falar do Carille dessa vez? Não tem, cara, não tem. O cara, ele trabalha com as peças que ele tem. Agora, a motivação dos jogadores é que muda. Num jogo desse, todo mundo quer jogar bem. Todo mundo quer dar o máximo. Aí a gente tem um Vasco diferente de outros jogos. Né? Contra o Ceará, a intenção que eu vi dos caras é que estavam descansando no campo para poder não correr risco de se machucar e jogar essa partida. É a impressão que eu tenho, tá? Que os caras, eles, não fomos poupados, beleza. Mas os que estavam em campo estavam se poupando. Tava nítido, porque o Vasco não joga só aquilo. O Vasco não joga só aquilo. O Vasco tem um elenco muito bom, claro que não se compara ao do Flamengo, mas tem um elenco muito bom para brigar, para lutar, para fazer o que fez hoje. A gente vai pegar um time que o poder aquisitivo é maior, as contratações são melhores, o elenco, cara, são quase 2 times titulares. Porque quando o Vasco precisou trocar, cara, você vai trocar quem? Não tem muito o que fazer, né? E, diferente do Flamengo, sai um titular, entra outro titular. Sai um titular, entra outro titular, né? É uma situação bem complicada. Pode-se dizer que o Vasco saiu bem, com uma atuação boa num clássico, né? Como continuo falando que eu não teria poupado os caras no Ceará. Eu teria entrado com força máxima para tentar os 3 pontos lá. E aí aqui sim, vamos tentar tirar um empatezinho. Tá maravilhoso. Maravilhoso, tá? Ao meu ver, tá? Vou fazer uma pausa aqui para falar uma parada, não tem nada a ver com o Vasco. Tem e não tem, né? Mas, cara, como é bom, que saudade. Vocês, da geração atual, vocês não sabem o que é ter uma narração do Galvão Bueno num Flamengo e Vasco. Num Vasco e Flamengo. Cara, que saudade. Porque até o Galvão ainda narrando pela Globo, ele não fazia mais esses clássicos, ele não fazia mais esses jogos. Ele estava fazendo só seleção, alguns jogos de Champions League, final de campeonato ele fazia alguns, mas antigamente todos os clássicos eram com o Galvão Bueno, cara. Como é bom sentir, mesmo ele se enrolando um pouquinho, né? Chamou o Léo Jardim de Léo Ortiz, ele fez uma baguncinha lá, mas tá um tempão sem narrar também, mas é bom, é bom. Eu tive nostalgia a ouvir a narração do Galvão Bueno no Flamengo e Vasco. Nossa Deus, bom demais. Ele me remeteu a tempos, né, onde o Vasco não tinha essa diferença de elenco tão grande. O Vasco jogava de igual para igual. Muitas das situações do Vasco era melhor do que o Flamengo, em questão de elenco. E sempre narração do Galvão Bueno, cara. Como é bom sentir essa sensação de novo, de ter o Galvão Bueno narrando um clássico, né, do nosso futebol. Bem, vamos lá, vamos começar no seguinte. O Vasco, ele começou criando muito no início. Foram 2 bolas na trave que o Vasco colocou. E assim, chances boas de gol. O Vasco conseguiu criar boas chances. Tava jogando legal. Eu tava preocupado porque eu falei, pô, até quando o Vasco vai conseguir jogar dessa forma? Porque... E a perna? Será que vai ter perna para isso tudo? Né? Mas aí, o Vasco tem uma parada, cara, que me irrita demais. Que é essa parada de ficar voltando para trás. Pô, caramba, velho. Não sei por quê. Aí toca pro zagueiro. Aí toca pro goleiro. Pra quê? Pra no final das contas o goleiro dar um bicão pra frente. Então, cara, se você tá ali, tenta uma jogada. Avança.
Caraca, se precisa o Léo Jardim pegar no sufoco para dar um bicão para frente, precisa disso. Não é só o cara que tá ali, o volante, tá com a bola. Irmão, vou tentar lançar para algum cara. Vou tentar lançar para alguém, vou tentar fazer uma jogada. Aí quem fica meio que construindo o jogo do Vasco são os zagueiros. Onde quem era para ficar com a posse da bola seriam os volantes e os meias. Mas o Vasco não acorda para isso, sabe? Continua sempre com essa estratégia de joga para trás, joga para trás, joga para trás, dá um bicão. Aí vai de novo, aí joga para trás, joga para trás, dá um... Cara, até quando isso? Precisa disso, cara. Não tem necessidade nenhuma disso aí. E aí, o Flamengo começou a criar oportunidades. E eu lembro que, com 20 minutos de jogo, o Léo Jardim já tinha salvo assim, umas 3 bolas, que era gol. Era gol claro do Flamengo. Mas o Léo Jardim conseguiu pegar e o Vasco dali começou a ir mais com calma, ponderando. Muitas das vezes o Flamengo foi superior, né? Ficou com a bola o tempo todo. E o Vasco às vezes ficava com a bola, mas aquela bola lá atrás. Era aquela posse de bola mentirosa. Fica lá atrás, tocando de lado. Aí quando o Flamengo apertava, dava um bicão. Entendeu? O Flamengo, sim, eles souberam trabalhar a bola ali. Eles ficavam tentando triangular para tentar achar oportunidades. Né? E o Vasco nesse joguinho. Né? Mas, desde o início, a estratégia do Vasco foi essa. Sair no contra-ataque. Sair no contra-ataque. Entendeu? O Vasco, ele deixava o Flamengo vir, tentava se segurar, pegava a bola e tentava jogar para tentar bolar um contra-ataque. Ainda bem que o Carré não entrou de titular, porque eu não estava vendo ele desempenhando. Tanto é que ele entrou no segundo tempo, o que ele fez? Fez nada. Gostei do Ryan, queria que fosse o Adson, mas não deu para o Adson. Mas o Ryan desempenhou legal, né? Ele desempenhou bem a função ali, muito melhor do que o Garré, muito melhor. Ajudou na defesa, construiu no ataque, entendeu? Ao meu ver, foi uma atuação boa, boa. Pra gente que não tem um ponta direito ainda, né? Cara, o Ryan salvou. Ao meu ver, o Ryan salvou muito bem. Cara, e aí tem a questão do Paulo Henrique. Rapaz, a gente sabe que o futebol é assim, né? De altos e baixos. Às vezes o cara tá muito bem, de repente o cara piora, depois ele volta. Cara, o Paulo Henrique não tá numa fase boa. Ele não tá numa fase boa. Ele tá errando muito. Cara, ele era o cara que desarmava as bolas do Vasco. Todos os contra-ataques dos adversários ia a ele, porque ele tem uma velocidade absurda, e ele dava os botes muito certeiros. E ele tá errando bote bobo. Teve uma bola que o Flamengo cruzou e tava ele ali para poder cortar de cabeça. Cara, o Michael entendeu a jogada, deu um passo para trás para poder pegar a bola e ele não entendeu. Ele não entendeu o tempo da bola. Ele foi tentar cabecear que nem um doido, deu tempo da bola passar por ele para ir no chão para o Michael chutar. Ainda bem que ele errou o chute. Mas o Paulo Henrique teve um outro bote lá que ele foi tentar dar, ele errou. Cara, ele tá, assim, continuo mantendo ele lá. Eu acho que ele é melhor que o Puma. Mas, cara, ele tá errando demais, assim, tá errando demais. O João Vitor, graças a Deus, dessa vez, ele foi consistente, não atrapalhou em nada, né? Porque já tem algumas partidas que ele tem dado alguns moles. Em alguns foi, por exemplo, nesse último agora, que foi gol. Num outro, o Vasco deu sorte e aí não foi gol. Mas ele tem tentado ali achar essa regularidade, né? Também, cada hora ele tá com uma dupla diferente, né, cara, de zaga. Então isso atrapalha um pouco. Quando você joga sempre com os mesmos ali, você ganha um entrosamento, você já sabe as posições que o cara vai. Então, assim, atrapalha um pouquinho, ele tá sempre trocando. Mas hoje ele não atrapalhou, né? Só o Paulo Henrique mesmo, que tá, assim, bem abaixo do que a gente sabe que ele pode dar, né? A gente sabe que ele pode dar mais, a gente sabe que ele cria muito mais. Pô, ele errando, às vezes, lances de ataque que ele partia mesmo, cara, com vontade pro ataque, e ele não estava conseguindo mais fazer, entendeu? Mas, infelizmente, foi isso. E aí o primeiro tempo acabou, né? O Vasco jogou bem, se segurou legal. Eu só estava preocupado em relação ao cansaço físico, porque eu sabia que o Vasco não tinha muita peça para repor, né? O Vasco não tem. O que o Vasco tem de melhor estava em campo. Os que não estavam ali estavam machucados, né? E eu estava preocupado porque estava sempre tendo essa troca. Quando o Coutinho cansava, entrava o Payet. Mesmo o Payet, né? Mais ou menos. Mas, cara, pelo menos ele ameaçava, ele construía umas jogadas. Teve uma falta que ele deu na cabeça do Verratti no outro jogo. Então, assim, o Payet sempre ajudou, né? Construindo, fazendo alguma coisa. É uma ameaça para o outro time, né? E nessa vez nem isso a gente tinha. Então, estava muito preocupado, né? Por causa das limitações do Vasco. Mas aí começa o segundo tempo,
né? E o Vasco ficou assim, no início do segundo tempo, ficou meio perdido, sabe? Ficou uma situação, eles não sabiam como defender, não sabiam como atacar. O Flamengo botou uma pressão ali e o Vasco ficou numa situação que eu achei, cara, agora vai tomar o gol. Agora é a hora de tomar o gol. Porque o Vasco estava perdido, não ficava com a bola, se livrava da bola, não conseguia marcar direito. Eu falei, ferrou. Agora estava escrito, sabe aquele momentinho que você fala assim, pô, é agora. Mas não foi. O Vasco depois conseguiu botar a cabeça no lugar e jogou direito, manteve a estratégia, né, de se segurar e sair no contra-ataque, ameaçava também, porque quando você para de ameaçar, como foi, por exemplo, no final do jogo, que a gente já vai falar, mas quando o time ele para de ameaçar, você chama o adversário todo. E o Vasco não, estava toda hora ali tentando fazer o gol, né? Muitas bolas que levava perigo mesmo para o goleiro. Então, assim, isso trazia uma certa cautela ao Flamengo de vir com tudo. Porque sabia que o contra-ataque do Vasco poderia ser mortal. Né? A gente tem um Verratti ali que, cara, é uma bolinha que derem mole para ele faz. Né? E aí, cara, o Vasco teve, eu não lembro se foi com 20 minutos de jogo, o Vasco teve uma bola na trave, mais uma, já tinha tido duas, e aí teve mais uma bola na trave, que, cara, eu fiquei assim, gente, não acredito. O Vasco, em alguns jogos que eu já vi, o Vasco não criou isso tudo de chance. E mesmo assim fez um gol, fez dois, né? Mas dessa vez criou as chances, mas não conseguiu. E não foi nem mérito do goleiro, porque a bola bateu na trave, cara. Bola tudo certa para ir, mas não entrou, né? E aí a gente já começa a ficar preocupado, tipo, quem não faz leva. Então o Vasco, mesmo com as limitações, tentando se segurar, estava conseguindo ter jogadas, né, para ameaçar um pouquinho, mas a bola não entrava, cara. A bola insistia em não entrar, né? E aí a gente ficou nessa de tentar ir no contra-ataque e tal, para tentar alguma jogada. Aí começa a questão que eu fico mais desesperado. Aos 15 minutos, o Flamengo, se eu não me engano, fez 3 substituições. E aí, cara, entram 3 caras que são titulares do Flamengo. Entrou o Pedro, o Plata, entrou mais um. Agora não vou lembrar. Não vou lembrar. E aí entrou 3 caras que eu fiquei assim, falei, caramba, e agora? E o Vasco não trocou, porque não tinha quem trocar. Entendeu? Todo mundo que entrasse ali no lugar dos que já estavam ia trazer para baixo o nível do time. Essa era a minha preocupação. Ia ficar sempre abaixo, toda a substituição. Então o Carille, sabiamente, fez o quê? Vou manter o time. Tá dando certo, tá funcionando, vou manter. Vou deixar para trocar mais para frente. Né? E aí o Vasco ficou naquela, no suor, na raça, tentando segurar. O Flamengo oxigenando o time que já era melhor. E o Vasco tentando se segurar, assim, o Vasco foi no limite. Eu posso dizer que os jogadores do Vasco hoje chegaram assim no limite do que eles podem fazer para poder. Se o Vasco jogar assim todos os jogos, os times pequenos, os times que são de igual para igual pro Vasco, cara, o Vasco vai jogar. O problema é que não joga. Aí pega jogos fáceis, como o do Ceará, por exemplo, que não tem essa atitude, sabe? Não tem essa vontade. E aí é onde dá problema, né? E aí no segundo tempo, de novo, o Léo Jardim só pegando bola complicada. Teve uma cabeçada do Pedro ali que ele salvou, que, ó, foi logo assim que o Pedro entrou. Ele deu uma cabeçada todo torto, o Léo conseguiu esticar e conseguiu pegar a bola. Ele sempre salvando. Até no finalzinho do jogo, ele salvou sempre, né? E aí eu lembro que com uns 35 minutos de jogo, deu ruim. O Vasco cansou, e aí quando você cansa, aí, ó, você já não decide as coisas direito, já não tem perna para marcar. O Vasco ainda tentou trocar ali, entrou o Alex Teixeira, não disse pro que veio. Entrou o menino, o Carelo, que tentou ali, né, fazer um contra-ataque, tentar puxar uma bola por ser um moleque mais novo, mas não conseguiu muito. E aí veio o problema, porque aí com 40 minutos de jogo, mais ou menos, com essas trocas, o Vasco parou de atacar. O Vasco parou de ameaçar o Flamengo. E aí, meu irmão, os caras vieram com tudo. Vieram assim, com a vontade, viram que era o momento, e o Léo Jardim segurando, e assim, eu gostei da atitude. De verdade, eu gostei da atuação do Vasco, né? Como eu falei, poderia ter sido uma vitória, poderia ter sido empate, eu acho que o mais certo seria uma derrota, mas eu gostei da atitude do time. Isso me agradou, né? Isso me fez ver o Vasco como eu sempre vi, como um time gigante que ele é.
Nesse jogo, para mim, podem ter outras pessoas que não vão concordar comigo, mas nesse jogo, eu senti orgulho de ser vascaíno. Eu senti orgulho. Os jogadores em campo, eles deram o que eles tinham. E o Vasco conseguiu, na garra, na raça, na vontade e na estratégia, um empate. Não tomar gol do Flamengo, que era uma coisa que estava difícil de ser nos últimos jogos. Todo jogo estava tomando gol direto. Não tomou gol, teve chance de fazer, né? Mas infelizmente não fez. Né? E aí o Vasco no final tentou se segurar como pôde e acabou o jogo. Né? Vasco 0-0, Léo Jardim 0, Flamengo 0. E assim, gostei. Um pontinho importante para o Vasco. Se eu não me engano, está em oitavo ou sétimo, né? Mas o que eu espero do Vasco nesse ano é isso. É nos grandes. Tentar fazer o jogo de igual para igual. Tentar a vitória, tentar empate. E jogar melhor contra os menores. Os que estão abaixo do Vasco. Essa é a minha crítica. Eu acho que seria uma injustiça o Carille sair, mesmo se perdesse hoje, sabe? Porque, cara, ele não tem feito um trabalho ruim. Ele pode não estar fazendo um trabalho espetacular, mas ruim ele não está fazendo. Ele está tentando achar o time, ele está tentando achar. Eu acho que o mental dos jogadores é que precisa mudar. Com esse jogo, eu acredito que o Vasco, os jogadores, conseguiram uma confiança a mais. Porque eles viram que, cara, a gente consegue. A gente consegue jogar. A gente consegue combater com o melhor elenco do Brasil, ou um dos melhores elencos do Brasil. Sabe? Então, se a gente consegue aqui, por que a gente não consegue bater o Lanús? Por que a gente não consegue pegar um Palmeiras e fazer o mesmo tipo de jogo? Por que a gente não consegue pegar um Juventude e golear, como o Flamengo fez? Sabe? Então, essa é a minha esperança. Que os jogadores entendam o que eles podem fazer, a entrega que eles precisam dar nesse jogo. E o Carille, ao meu ver, segue. Continua. Mesmo se tivesse perdido hoje. A não ser assim, pô, tomou uma goleada, tomou 5-0. Aí não tem jeito, não tem mais clima. Mas, cara, jogou bem, sabe? Jogou bem. O Flamengo poderia ter ganho ali? Poderia. 1-0, 2-0 no máximo, sabe? Talvez 2-1. Mas não vejo por que a troca do Carille. Porque vai sair o Carille, vai trazer quem? Fala pra mim. O Vasco vai trazer quem pra jogar no lugar? Pra estar lá no lugar do Carille? Sabe? Não vejo um nome hoje disponível bom pra isso. Então, por mim ele fica. Por mim ele segue no comando, né? E vamos lá. Respiramos nessa rodada, né? O Vasco não caiu tanto nessa rodada de posição. Na última tinha caído bastante. Agora pega o Lanús, focar na Sul-Americana para trazer um bom resultado, para ganhar essa partida e ficar confortável no grupo, né? Tem tudo para isso, só vai depender dos jogadores e da atitude deles. Se eles jogarem dessa forma, eu tenho certeza que o Vasco vence essa partida do Lanús. Galera, é isso aí. Não esquece de deixar o seu joinha, comenta aí, né? O que você achou? Me dá ideias, né, de novos vídeos. Eu estou sempre com essa ideia de fazer vídeos diários, mas ainda não consegui. Eu acho que eu vou esperar um pouco, ter uma galera a mais aqui, né? Porque não adianta eu colocar vídeo todo dia se o povo não vê. Aí eu não sei. Coloca aí nos comentários se você quer ver vídeo todos os dias aqui, né, sobre os temas do Vasco, porque todo dia acontece alguma coisa. A gente pode estar conversando sobre isso, né? Manda para os seus amigos, né, vascaínos, para a gente aumentar essa comunidade. Me ajuda para a gente poder ter voz e mais voz aqui, né? Como eu falei, futuramente eu pretendo fazer umas lives, ter umas participações dos inscritos, né? Vamos ver se a gente consegue, tá? Tá nas mãos de vocês. Se vocês estão gostando desse trabalho, me ajuda, me apoia, compartilha esse canal, se inscreve aí se você gostou. E tamo junto sempre, tá? Como eu sempre digo, ao Vasco, tudo! Valeu, galera!